Bora? Quiser deixar o sozinho, continua? Continua, né? Muito bem, estamos começando mais um Conexão com a Verdade, nosso podcast. E hoje, meu amigo Ezequiel, estamos muito felizes porque estamos recebendo um convidado mais que especial, um amigo, né, e também um grande profissional, um ministro do Evangelho, nosso amigo, companheiro Walter Augusto. E mais uma alegria, Ezequiel, está em nosso coração transbordando, porque de fato mais uma oportunidade Deus tem nos concedido. Meu amigo, boa noite. Boa noite, meu amigo Gel, a paz do Senhor, a todos vocês que estão aí ligados mais uma vez no programa Conexão com a Verdade. Para nós sempre vai ser uma alegria ter vocês conosco, tanto aqui no YouTube, pela Rádio Web Novo Horizonte e também aqui pelo Instagram de Giovanni Celestino. Fica até o final que eu tenho certeza que vamos aprender muita coisa aqui com o nosso convidado hoje, Gel. O pastor Walter, para mim é uma honra conhecê-lo pessoalmente. Tenho certeza que não é apenas um podcast. Tudo isso aqui é porque Deus ele tem alguma coisa para nos ensinar, Gel, com esse programa de hoje, eu tenho certeza. Com certeza. Eu já quero aqui, meu amigo Ezequiel, saudar os irmãos e amigos que estão nos acompanhando no nosso Instagram, no meu amigo pastor André, ele que é ali do Templo Central, né, e faz um trabalho muito excelente, né, com muita excelência no projeto Joás, aqui em Aracaju, que também está se estendendo para todo o nosso estado de Sergipe. Falando no projeto Joás, quero mandar um abraço para o nosso pastor-presidente, pastor Leonardo Soares, e também para o nosso vice-presidente, pastor Norberto Pinto, né, que é um dos responsáveis direto, né, acerca do projeto Joás. Quero também mandar um abraço aqui para o nosso amigo diácono Adson Moura, ele que está conosco, está nos saudando com a paz do Senhor. Adson, Deus abençoe, meu amigo, que o Senhor continue lhe guardando, lhe abençoando. Né, conosco também, né, o nosso amigo Kleber, né, lá da Fundação Renascer, trazendo só gente boa aí, turma boa. Kleber, você é caro. O Tito Cruz também trazendo meu querido amigo pastor Walter, né, o Tito, né, passando aqui no nosso Instagram. Tito, um abraço. Daqui a pouquinho nós vamos começar o bate-papo bom, né, do nosso podcast, meu amigo Walter. Diferentemente dos demais, é que os podcasts normalmente o que é que se faz? A gente escolhe um estúdio, grava o podcast, tira o que tem que ser dito ou o que não era para ser dito, se exclui e depois libera as melhores partes, né, que o público vai passar a acompanhar. Aqui não, aqui é ao vivo. Então o que for dito vai ser dito. E acabou, né, meu amigo Ezequiel? Então, meu amigo Walter, já quero lhe saudar com uma boa noite e a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao Conexão com a Verdade, meu amigo. A paz do Senhor, meu amigo, meu irmão Giovanni, a paz do Senhor, meu irmão Ezequiel, a paz do Senhor a cada irmão, a cada amigo que está nos acompanhando. Né? Para nós é uma honra, é um privilégio estar aqui essa noite, nesse bate-papo, que com certeza vamos trocar algumas ideias aqui e apresentar algumas sugestões que com certeza esperamos acrescentar na vida daqueles que nos ouvem. Muito bem. O Tito Cruz está dizendo, já meu nome é Tiago do Mosqueiro. É o Tiago que mandou um abraço direcionado ao pastor Walter. Se direciona aí para ele. Meu Deus do céu, meu irmão Tiago, um nobre levita da região do Mosqueiro, excelente músico, sabe? Uma prata da casa ali da região. É o tipo de irmão, Giovanni, que se a gente pegar briga com ele, metade do Mosqueiro vai correr atrás de você. É querido, né? Querido demais, sabe? Cresceu ali, uma prata da casa. Um abraço, meu irmão, e a todos os nossos irmãos ali da região do Mosqueiro. Um abraço também para o nosso nobre vereador, Raul do Timbó. Ele está dizendo, lembre de mandar um abraço para seu súdito, vereador Raul, né? Raul do Timbó. Um abraço, meu amigo, você é caro. Ele estava lá no evento de jovens, lá em Aracaju, dei um abraço nele, uma benção nesse jovem parlamentar ali da cidade de São Cristóvão. Eliel Teixeira, diácono da congregação do Porto Dantas, tá dizendo, Gel chegou, chegamos juntos, meu irmão. Tá aqui Gel chegou, Walter chegou, Ezequiel também chegou, estamos juntos aqui para se somar e trazer conteúdos de relevância. Flávio também, que é vice, né, que é suplente, né, de vereador lá em São Cristóvão, está nos acompanhando, está dizendo, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos vocês. Eu sei, meu amigo Ezequiel, que vai ser, né, um podcast mais que especial hoje aqui. O bom, Ezequiel, do nosso podcast é que na nossa primeira apresentação nós falamos algo muito interessante, Walter. Nós direcionamos aos nossos seguidores e ouvintes que o nosso podcast justamente teria esse direcionamento. Nós iríamos trazer aqui temáticas no âmbito político, iríamos trazer aqui pessoas no âmbito do empreendedorismo e também traríamos aqui pessoas que iriam falar de várias áreas, que é o caso do pastor Walter hoje. Vai falar um pouco do âmbito profissional, do âmbito ministerial, e vai falar também um pouco, né, da sua carreira na vida militar. Enfim, muita coisa boa, né, Ezequiel? Isso é importante, né?
Com certeza, Geovânio, esse programa é justamente para mostrar para todos que estão aí nos assistindo que a nossa intenção é trazer conhecimento um pouco, né? Claro que a gente não vai trazer tudo, mas um pouco de conhecimento nas principais áreas sociais, seja política, seja em relação à igreja, seja em relação a qualquer outro tipo de assunto na área do empreendedorismo, que eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo aí, nós como seres humanos, não somos apenas seres espirituais, somos seres sociais, emocionais, temos emoção, principalmente na área do empreendedorismo, que tem a ver com as nossas necessidades materiais. Então, falamos sobre tudo aqui. E eu tenho certeza que, como todos os outros, hoje vai ser um programa espetacular. Com certeza. Meu amigo Flávio Alves está dizendo, já corrigi aí sua fala, eu sou Supremo Vereador em Itapuranga, não em São Cristóvão. Valeu, meu amigo Flávio Alves, ele que é Supremo Vereador em Itapuranga, está acompanhando aqui o nosso podcast Conexão com a Verdade. Depois trazer o Raul aqui também, lá de São Cristóvão, e outros amigos aqui, como o Flávio, que são pessoas que têm algo a direcionar a um determinado público. Meu amigo Ezequiel, vamos começar aqui o nosso bate-papo com o nosso companheiro Walter Augusto, né? E nós sabemos que é importante, né, tratarmos assuntos desse nível, né? Nós estamos aqui recebendo o nosso amigo pastor Walter, ele que é tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de Sergipe, ele que é pastor da Assembleia de Deus aqui no Estado de Sergipe, ele também é pai, né, pai de família, jurista e também é teólogo. Isso é muito importante. Então hoje nós temos uma frase de impacto aqui, algumas frases de impacto, né, que nós iremos tratar juntamente ao nosso convidado, né, que nós vamos falar sobre fé, família, farda e verdade. Fé, família, farda e verdade. Justamente, né, que são características que o nosso companheiro Walter Augusto ele representa muito bem. Para quem não sabe, né, hoje, né, Gel, ele tem um início, né, porque Gel está no começo ainda, né? Está no começo. E o nosso começo se deu justamente, né, na gestão do nosso companheiro Walter, ele que foi meu coordenador de jovem na época. Não é que ele é velho não, viu? Ele não é velho não, porque ele começou cedo, né? E eu tive a oportunidade de ser liderado por ele, né? E graças a Deus só temos boas recordações e colhemos o que ele semeou e graças a Deus hoje temos muita coisa para compartilhar e contar aqui. Enfim, queria começar o nosso programa saudando o nosso convidado, né, e já fazendo uma pergunta, meu amigo Ezequiel. Quem é o Walter Augusto, né, fora do uniforme e do púlpito? Mas primeiro, meu amigo Walter, fique à vontade, se apresente, fale com os nossos ouvintes, depois já entra aí na primeira pergunta. Ô, meu irmão, mais uma vez queria saudar uma paz do Senhor, deixar minha saudação de paz a cada ouvinte, né, e o Walter, fora da farda, fora do ministério pastoral, eu sou um pai de um menino de 2 anos, né, que já vai fazer 3 anos, chamado Walter Renan, do qual eu tenho assim, né, é a minha missão, né, e sou marido de Miriam Renata, a quem eu considero assim a minha parceira para a vida, a minha sócia, né, graças a Deus há 15 anos casados, né, se juntar namoro, noivado, já vai para quase 20, graças a Deus. E eu digo, irmão, em casa, eu tenho um princípio que é o seguinte: o homem é feito de corpo, alma e espírito. Se colocar na ordem, espírito, alma e corpo. E eu acredito que a gente deve cuidar dessas 3 áreas da nossa vida. Então, na área espiritual, procuro orar, procuro estudar a Bíblia cotidianamente. Na área da alma, eu gosto sempre de estudar, de ler livros. Pratico alguns hobbies. Por exemplo, desde um pouco antes da pandemia para cá, eu procuro estudar muito sobre investimentos. Eu gosto dessa área, contas digitais, cartões de crédito. Eu gosto dessas áreas, isso tem me rendido frutos, né? E lembrando que o primeiro é o espírito. Por quê? Porque se a área espiritual não for bem, o restante, consequentemente, não vai, porque o primeiro é o espírito. Então eu procuro ter minha rotina, minha disciplina de oração e leitura da palavra. Eu vou contar a minha realidade. Não quer dizer que quem está me ouvindo necessariamente vai fazer o que eu faço, já que eu faço há algum tempo, né? Já que pela graça de Deus eu sou crente desde os 14 anos. Eu peguei aquele versículo que Jesus fala e diz assim: vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora,
por ocasião de que já estava na Getsemane. Então, com base nisso, eu procuro ter minha rotina de pelo menos particular, de pelo menos 1 hora com Deus. Meia hora orando, meia hora estudando a palavra. Isso é uma coisa que eu procuro manter diariamente. Walter, eu não tenho esse hábito, eu não tenho costume. Meu irmão, com 5, 10 minutos você lê um capítulo da Bíblia. E eu ligo a você, para quem não ora, se preparar de 5 a 10 minutos de oração, você já vai ter 20 minutos com Deus. É um bom começo, sabe? Procure ter um livro bom, um bom livro. Principalmente se você sente na sua vida uma chamada para pregação, algum ministério da palavra. Meu irmão, quem não lê, ele fica no caminho. Então, a partir daí, dessa parte espiritual, eu procuro também procurar sempre ler um outro livro, né? Procuro me estudar, me atualizar, porque, como eu já disse, pregador que não lê, ele fica no caminho. E procuro ter esse hobby também que eu gosto, dessa questão de investimento, cartão de crédito, conta digital, né? Então eu procuro, é um hobby que eu tenho que para me ter gerado frutos. Então, irmão, para você ter uma ideia, Ezequiel, certa vez eu fiz uma viagem para Foz do Iguaçu, eu, a minha esposa, minha mãe e uma sobrinha, e a gente foi e voltou, e tanto o hotel como o aéreo foi só pontos gerados com cartão de crédito. E de repente alguém pode estar pensando, rapaz, mas eu faço compras no mercadinho, eu abasteço um carro, eu procuro sempre fazer isso com cartão de crédito, porque isso me gera pontos que depois eu consigo converter em viagens, porque particularmente eu gosto muito de viajar, então procuro fazer isso da maneira assim, mais barata possível, não encontrei uma palavra melhor agora, mas da maneira que eu tenho o menor custo, né? E também a questão de, como eu disse, o homem é feito de corpo, alma e espírito. Espírito, alma, a questão do estudo, tal, da minha saúde mental com minha família. E na área do corpo também eu procuro ter minha atividade física constante. Eu gosto de praticar, de correr, eu gosto de vez em quando na academia do prédio, fazer uma atividade física, cuidar da minha alimentação. Pois tem muita gente que hoje paga um preço por não cuidar também dessa parte física. A minha esposa Renata, ela é nutricionista e ela me dá uma série de dicas em questão de alimentação. Que, meu Deus privilegiado, né, Giovanni? Não, rapaz. Rapaz, é um privilégio. Não, tudo bem que o senhor se dedica muito nessa questão. Inclusive, não querendo interromper, e já interrompendo, pastor, o senhor falou algo aí na parte espiritual que realmente os tempos mudaram, Gel. A palavra de Deus não muda, Deus é o mesmo. O poder que ele operava, ele opera hoje, da forma que ele quer, da forma que ele bem entender. A gente sabe disso, a gente somos cristãos pentecostais, cremos no agir de Deus. Porém, tem muita gente que joga para Deus a responsabilidade e não lê, não se atualiza, justamente porque acha que Deus tem a obrigação de, não precisa disso, eu abro minha boca lá e Deus me usa de qualquer forma. E aí, quando o senhor falou aí sobre essa questão do preparo, que o senhor gosta de meditar através da oração, se aproximar de Deus, porque Deus ele tem várias formas de falar com a gente, porém a gente só tem uma de falar com ele, que é através da oração. Deus ele pode falar com a gente da forma que ele quiser, através de uma profecia, através de algo sobrenatural que ele operou, através de sonhos, revelação e o principal, através da sua palavra. Porém, a gente só tem uma forma quando a gente vai orar. É ali que a gente desabafa, fala com Deus. Realmente foi bom nesse primeiro quadro, Gel, ver a importância que o pastor está trazendo essa experiência no seu cotidiano. Como o senhor disse, você não consegue 30, começa com 10, vai com 15, daqui a pouco você está orando mais do que o senhor. Aliás, daqui a pouco está orando mais do que o senhor falou aqui de 30 minutos. E também na questão da leitura. O senhor falou agora aí na parte do corpo, que é uma coisa que eu já tomei a minha primeira cacetada aqui, Gel. Eu tô precisando me cuidar mais, viu? Eu só tô prometendo e até agora nada. Então, aí, você tá vendo que a gente... É um podcast que você vai aprender não apenas na área espiritual. Tem coisas que podem estar acontecendo comigo e com você que não é porque Deus quer, é por causa do diabo, não. É porque você não se cuida. Então o pastor vai dar continuidade aqui a falar dessa parte aí da nutrição. Eu disse que ele é privilegiado. Porque, meu irmão, você tem alguém ali, isso aí não é bom não. Vá por aqui. É outra coisa, pastor. Fale mais aí. Não, meus irmãos,
Vou ressaltar essa parte espiritual que você falou. Sim. Meus irmãos, quem é que não quer viver uma vida de milagre, meu irmão Giovanni? Quem é que não quer ver Deus agir? Me permitam alguns minutos para uma reflexão de uma coisa que, para mim, meu irmão Giovanni, meu irmão Ezequiel, me chamou bastante atenção. Todos os milagres, olha o que eu vou dizer agora. No livro de Atos, aconteceu num contexto de oração. Vou dar um exemplo. Atos 2, o que é que nós temos registrado? Pentecostes. Se você abrir em Atos, todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados, e de repente foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, né, que repousou sobre cada um deles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Se você abrir em Atos 1,14, você vai ver o que a igreja fazia antes do milagre do Pentecostes acontecer. Sabe o que acontecia? Todos eles estavam em contínua oração. Inclusive Maria, mãe de Jesus e seus irmãos. Que é a última vez que se menciona Maria, mãe de Jesus, Atos 1,14. Se você abrir em Atos 3, você vai ver a cura do coxo na porta do templo chamada Formosa. O que é que Pedro e João foram fazer lá em Atos 3? Versículo 1. Estavam indo para a hora da oração, a hora nona. Se você abrir em Atos 4, que acontece um milagre, que quando o templo estremece, todos eles são cheios do Espírito Santo. O que é que eles estavam fazendo lá? Orando. Atos 4:31, tendo eles acabado de orar. Moveu-se o lugar que estava reunido. Tá vendo? Se você abrir em Atos 5, Atos 6, vou para Atos 9, conversão de Saulo. O que é? Deus aparece a Ananias, se eu não me engano, no versículo 11. E Deus diz, você vai à rua direita, na casa de Judas, curtidor, se a minha mente não falha. Você vai lá, você vai encontrar Saulo. Saulo vai estar fazendo o quê? Orando. Se você abrir em Atos 10, você vai ver a conversão de Cornélio. Um anjo aparece para ele e diz, Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações foram ouvidas por Deus. E no versículo 9 vai acontecer um milagre, vai aparecer um pano aberto, e Pedro, numa visão, vai ver uma série de animais comuns, e ouvir uma voz dizendo, Pedro, mata e come. Ele jamais, sem comer coisa comum ou imunda. Isso acontece 3 vezes. O que é que Pedro foi fazer no terraço ao meio-dia? Ele foi orar. Atos 12, quando Pedro é preso numa prisão e Deus manda um anjo e liberta ele de lá. O que é que a igreja estava fazendo? Atos 12:5, a igreja estava em contínua oração a Deus. E para encerrar, Atos 16, quando Deus desce naquele cárcere em Filipos e liberta Paulo e Silas, em que todas as portas são abertas ali depois do terremoto. O que é que Paulo e Silas faziam naquele local, naquele momento? Atos 16, 25 e 26. Eles cantavam e oravam. Meu irmão, é algo assim intrínseco. Todos os milagres que a gente rapidamente vê no livro de Atos, está tudo acontecendo num contexto de oração. Então, e alguém pode dizer, irmãos, e meia hora de oração, eu fico imaginando, porque não é o tópico principal do nosso diálogo, mas eu quero dizer, irmão, se você for pensar, a oração ela é composta de adoração e louvor, ela é composta de gratidão, em que você se lembra das coisas pelo qual você deve ser grato, pela saúde, pela família, pela provisão, né? Pelo Espírito Santo na sua vida, pela salvação, pelos seus dons, pelo tempo, pelo dia que nasceu, pela noite em paz, pela oportunidade de ler a palavra. Então você vê, depois tem a intercessão. Se não falta motivo, né? Meu irmão, e aí se a gente for entrando, esse é o momento que eu mais passo orando, a intercessão. Você tem que poder, volta, motivos para orar, para interceder pela sua família, pela igreja perseguida, pelos missionários, pela liderança da igreja, pelos acidentados, pelos que estão nos hospitais, pelos encarcerados, pelo Brasil, pelas autoridades. E por fim você vai pedir por você mesmo. Então mesmo, se você for medir bem, olhar bem, meia hora é pouco. Não estou falando de nada assim sobre absurdo, né? Mas eu sei que eu vim nesse primeiro momento sentindo de falar nesse tema, porque eu quero instigar aos nossos ouvintes e trazer uma palavra da parte de Deus. Ei, nós precisamos orar. Se queremos ver milagres, se quisermos ver mudanças, se queremos viver a vida com abundância que Jesus prometeu, nós precisamos orar. E se eu for entrar sobre a leitura da palavra, meu irmão, aí a gente vai longe. E é importantíssimo, né, Walter? O alimento, né? A oração ela traz o sustento, a palavra é o alimento que nutre, né, a vida espiritual do crente. Então, se não estivermos nutridos,
aí vamos perder forças, ficaremos fracos e aí não tem como a gente vencer o dia mal, né? Certa vez perguntaram a Billy Graham o que era mais importante, a oração, a leitura da palavra. Ele disse a mesma coisa de você perguntar a um passarinho qual é a asa mais importante, a direita ou a esquerda. Uma tá atrelada da outra, né? Uma coisa Não tem como, as duas trabalham... Como trabalho com o Ministério da Palavra, como eu sinto uma chamada de Deus para o ensino, hoje eu leio um capítulo da Bíblia, cada vez que eu li a Bíblia, eu li numa versão diferente. Pela graça de Deus, estou lendo a Bíblia pela 8ª vez. Hoje eu estou lendo na versão do Rei Tiago, a versão BKJ, Bíblia King James, sim, a versão King Rei James, Tiago, King James, né? Que é o Rei Tiago em português. Eu leio depois que eu leio o capítulo, eu leio o comentário da Bíblia do Rei Tiago e depois eu leio o comentário daquele capítulo na Bíblia arqueológica. Então depois meia hora aí também já foi rapidinho. Já foi embora. Entendeu, meus irmãos? Então eu só estou contando um pouquinho da minha realidade. E alguém pode até se admirar, Walter leu a Bíblia 8 vezes, meu irmão, eu sou crente desde os 15 anos. Se eu lesse um capítulo por dia, de lá para cá eu já tinha lido bem mais que 8. Então não tem nada de me vangloriar do fato de ler. Hoje eu estou com 51. Né? Então quer dizer, de lá para cá, se eu lesse um capítulo por dia, eu tinha lido bem mais que isso. Então, se você, meu irmão, ler um capítulo por dia, na minha idade, provavelmente você vai ter lido a Bíblia bem mais do que eu já li. Né? Então, e por fim, trazendo também essa questão do corpo, que também no nosso meio evangélico muitas vezes é deixado de lado. A Bíblia fala em 1 Timóteo 4,8 que o exercício físico para pouco aproveita. Mas esse pouco nós precisamos aproveitar. Tem muitos irmãos nossos que partiram para a eternidade cedo por não terem observado essa regra da natureza do cuidado do corpo. O meu corpo é uma responsabilidade minha cuidar dele. A Bíblia diz, apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo. Eu que devo apresentar o meu corpo. Então, meu irmão, a questão de alimentação, a questão de um exercício físico, de combate ao sedentarismo, é algo necessário. Por quê? Porque muitas vezes eu quebro uma lei da natureza e depois quero culpar o inimigo. Dizer, o diabo colocou uma enfermidade. Que colocou, E na verdade, desde que foi eu que não observei uma regra da natureza. Se eu comer muito sal, eu vou estar me sujeitando à pressão alta. Se eu como muito açúcar, eu estou me sujeitando a um problema de diabetes. Se eu como muita gordura, eu estou me sujeitando a problema de colesterol e do que advém dele, que é infarto cardíaco, AVC. Então, meu irmão, eu preciso cuidar do corpo que Deus me deu. Que é templo do Espírito Santo, né? Que é templo do Espírito Santo. Né? Não estou falando dos excessos, eu estou falando daquele cuidado mínimo que todo crente tem que ter. A vigilância na questão da alimentação, a vigilância na questão do combate ao sedentarismo. Por quê? Porque se Deus me deu um pensador chamado cérebro, é para eu usar. É para eu usar. E quem não usa faz besteira, né? Depois paga o preço. Muito bem, você que está chegando aí nas nossas plataformas digitais, no nosso YouTube, no nosso Instagram, e você que está ouvindo aí no aplicativo da Rádio Web Novo Horizonte, estamos recebendo aqui para um bate-papo no nosso Conexão com a Verdade, nosso podcast, nosso companheiro, né, pastor Walter Augusto, ele que é tenente-coronel da Polícia Militar, né, e faz um trabalho de muita excelência. Estamos falando aqui hoje sobre fé, família, farda e verdade. Ele já começou aqui, né, trazendo os pontos positivos que nós teremos, consequentemente, se fizermos a coisa correta no que diz respeito a priorizarmos a nossa vida espiritual. Nosso elo, né, Walter? Nosso elo com Deus, que é o nosso sustento para que nós possamos dar continuidade às demais coisas. E aí eu pergunto, companheiro Walter, né, o que mais inspira hoje Walter Augusto, né, na rotina como pai e esposo? O que é que traz essa inspiração hoje? Né, que eu ligo para você e vira e volta, ele tá lá, né, brincando, vira menino, né, com o menino dele. Então, qual é a inspiração hoje na rotina pai e esposo que lhe deixa mais animado, né, mais entusiasmado? Meu irmão, a minha esposa, ela engravidou por um milagre. Né? Ela teve muita dificuldade e, pela graça de Deus, depois de uma palavra profética, de uma oração por uma missionária, né? Posso até dizer, isso é para a glória de Deus. Glória a Jesus. A missionária Rosangélica, né, sentiu de Deus, pôs as mãos e depois de alguns anos tentando engravidar, né, Deus nos deu essa bênção, né, nosso filho. E eu vejo hoje no meu filho a minha maior missão. Não adianta eu ser um ganhador de almas,
não adianta eu ganhar muitas almas para Jesus e perder meu filho. Então hoje ele é a minha maior missão. Eu procuro, peço a Deus todos os dias sabedoria e que dê a ele sabedoria, que enche ele do Espírito Santo, porque como pai eu me sentiria muito frustrado se depois de ganhar muitas almas não ganhasse a minha família. Sim, sim. É a minha maior missão. E minha família é meu porto seguro. Lá é meu local de descanso, é onde eu recarrego minhas baterias, né, para que eu possa desempenhar bem a minha missão. Então, e a minha esposa é minha parceira, minha melhor amiga, nos bons e nos maus momentos. Então, o que me inspira realmente é entender que a obra de Deus na nossa vida começa na nossa família. Por que eu falo isso? Porque não entendam isso como crítica. Foi a realidade que nós vimos no passado. Muitas vezes, muitos homens de Deus não entenderam esse segredo e foram grandes homens de Deus, fizeram grandes trabalhos na obra de Deus, porém, por não entender que a obra de Deus começa dentro de casa, na sua família, pagaram o preço de ganhar o mundo e perderem sua família. Então, por isso eu entendo que a obra de Deus começa na minha casa, que meu filho é a minha maior missão e que a minha casa tem que ser um canto seguro. Eu procuro fazer da minha família a minha igreja, para depois a minha igreja ser minha família. Glória a Deus, é isso mesmo. Aproveitando, Gel, esse assunto que foi abordado agora, sobre família, sobre o preço que é pago, principalmente quando o senhor disse que não adianta eu ganhar muitas almas e perder a minha família. Então, aproveitando justamente isso que o senhor falou, fala pra gente aí, eu sei que tem muitos, existem vários desafios, mas cite alguns aí do início do seu ministério, nessa missão aí de ser pastor. Alguns desafios que foram enfrentados aí pelo pastor Walter. Meu irmão, eu gosto até de falar sobre isso mesmo, mas aqui, obrigado pela pergunta. Antes de ser pastor, eu fui auxiliar de trabalho 22 anos. Pouco tempo, viu? 22 anos auxiliar. 22 anos. Pela graça de Deus, embora auxiliar, dirigi congregações como auxiliar, dirigi congregações. Pode até se admirar, mas até muitas vezes dirigi Santa Ceia. Mas volta auxiliar, não, o pastor ia lá, orava pelos elementos e dizia, Walter, aí liberava. Proceda a Santa Ceia, ele, pelo impedimento da presença dele. E muitas vezes eu recebi convites de irmãos de outra denominação, que inclusive aceitaram Jesus conosco, mas que depois foram para outras denominações, e lá nessas denominações se tornaram evangelistas, pastores, e muitas vezes vinham esses convites. Mas Walter, você está marcando passo na Assembleia de Deus. Olha, você você me ganhou para Jesus, hoje eu sou pastor. E você continua auxiliar, eu lhe conheci auxiliar e você continua auxiliar. E a gente muitas vezes ouvia isso, e alguns irmãos perguntavam, e eu não tinha uma resposta, porque ao mesmo tempo que eu era auxiliar e estava pregando, estava dirigindo, estava fazendo obra de Deus, o que eu ouvia muitas vezes era o quê? Que devido a me dedicar um pouco à questão dos estudos, à minha carreira, pessoas que estavam acima de mim diziam, Walter, muitas, por exemplo, para eu me tornar oficial da Polícia Militar, eu passei morando 3 anos em Maceió. Eu fiz o meu curso de oficial da Polícia Militar, eu fiz na Academia de Polícia Militar em Maceió, Alagoas, no bairro Trapiche. Academia de Polícia Militar, Senador Arnoldo de Mello. Então morei 3 anos lá. Quando eu fui primeiro tenente para ir a capitão, eu tive que fazer um curso de 1 ano em Natal. Eu fui para a Academia de Natal. Então havia esses lapsos, e muitas vezes o que acontecia também, eu trabalhei muitos anos no interior. Em 2004 eu era subcomandante na Companhia de Glória. Aí comandei Glória, comandei Ribeirópolis, comandei Propriá. Eu estou falando as sedes, fora as regiões circunvizinhas. Neópolis, Capela, Porto da Folha. Então foram cidades que eu comandei, então que a demanda do trabalho muitas vezes provocava minha ausência na igreja onde eu estava. Embora eu tenha a maior alegria de poder dizer que eu nunca deixei de fazer a obra de Deus. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, certa vez alguém me falou, certo, foi Walter que deixou a obra de Deus e foi se dedicar ao trabalho secular.
E aí eu corrigi esse irmão respeitosamente. Eu nunca deixei de fazer a obra de Deus. Quando eu fui para o exército, eu servi o exército de 93 a 98, como tenente no exército, tenente temporário. A gente fazia culto lá toda terça e toda quinta. Quando eu fui para a academia de polícia militar, nós realizamos alguns cultos lá e na minha turma, todos os dias lia a Bíblia antes de começar as aulas. Do soldado ao coronel, nas oportunidades que eu tive, eu falei do amor de Deus ali. E quando eu tinha vaga, eu frequentava uma igreja evangélica perto da academia de polícia, preguei lá várias vezes, recebi convites para pregar ali na cidade de Maceió, e no tempo que eu dispunha ali, eu ia atender esses convites para pregar. Falei do amor de Deus para meus colegas, então nunca deixei de fazer a obra de Deus. Pelo contrário, eu entendia que aonde eu ia, seja como comandante... Aonde você ia, podia fazer a obra de Deus. A primeira coisa que eu me perguntava era qual é o propósito de Deus para mim aqui nesse lugar. Se eu ia comandar Porto da Folha, que foi a última cidade que eu trabalhei no interior, durante 5 anos, muitas vezes eu saía para fazer o patrulhamento, o policiamento, com 2, 3 policiais, e de repente fazia contato com o pastor passe aqui. A viatura parava na porta, os policiais ficavam na porta, e eu ia pregar o evangelho. Ajudar o pastor. E muitas vezes os pastores pediam um apoio dentro das minhas atribuições de polícia militar, eu ia atender no que eu pudesse. Então, eu entendo que a obra de Deus se faz aonde Deus lhe colocar. Porque eu quero aqui aproveitar o espaço que vocês estão me dando e combater aquela ideia religiosa de que a obra de Deus só se faz num púlpito, a obra de Deus só se faz desempenhando uma função. Infelizmente muitos pensam dessa forma mesmo. Não, meu irmão, eu penso isso, que o lugar da luz é onde é treva. O lugar da luz é onde Deus quiser que colocar, é brilhar onde Deus me colocar. Sabe, a luz foi chamada para brilhar e eu sempre entendo isso. Que aonde Deus me colocar, é porque ele tem um propósito para mim ali. E muitas vezes é para falar com alguém. Uma pessoa. Certa vez eu vi um irmão que ele teve um problema de saúde. O testemunho de um irmão que ele teve um problema de saúde que ele teve que fazer hemodiálise. Para quem não entende, você é ligado, conectado a uma máquina, em que aquela máquina ela vai filtrar o seu sangue. Tira o sangue, depois devolve. É um processo demorado, doloroso, desgastante. Porém, quando ele ia fazer isso, ele dizia, olha, naquele dia eu pregava para todo mundo, até para quem estava do meu lado. E ele entendeu, ele dizia, olha, Deus me colocou ali para pregar o evangelho. E a hemodiálise? Depois Deus curou, tirou ele de lá. Se isso não era o propósito de Deus, para colocar uma pessoa num determinado lugar, para alcançar alguém, por quê? Porque depois Deus curou essa pessoa. E o testemunho dele, inclusive, foi esse, depois da cura. Então, eu entendo isso, meu irmão. A obra de Deus você faz na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, no seu bairro, na sua casa. E vamos aproveitar essa oportunidade, vamos ser sinceros, né, pastor? Deus, eu não vejo um dos maiores... A maioria dos chamados na palavra de Deus é Deus chamando justamente quem é ocupado. Eu não vejo Deus chamando desocupado. Não tenho nada para fazer, eu vou chamar esse cara que não tem nada para fazer. Se foi Gideão, era malhando trigo no lagar. Se é Moisés, estava trabalhando também, tomando conta das ovelhas do sogro. Davi, da mesma forma. Então, há vários exemplos na palavra de Deus que mostram que todos que foram chamados eram pessoas ocupadas. Então, eu tenho medo quando o cabo diz, eu vivo da obra, eu não faço nada, meu negócio é pregar. Quando eu vejo esse trem, eu já fico preocupado. Pedro, Tiago e João pescando. Levi estava na coletoria cobrando imposto. Não é? Davi já foi falado. Sempre Eliseu, os ocupados. Eliseu estava trilhando com 12 juntas de bois. De bois, é. Então, o que o Val está falando aqui, né, ele citando exemplos bíblicos, você também complementando, é o que a gente vivencia na prática. Então, eu acompanhei o pastor Walter, né, desde o momento que eu tive a oportunidade de se aproximar, de participar das movimentações, dos trabalhos que ele fazia e continua fazendo, né, que eram os trabalhos evangelísticos envolvendo toda a juventude na época do setor da área 5, e acabava influenciando outros, né, de outros jovens de outros setores. Eu me lembro do trabalho que você fez com excelência, foi chegar nas escolas,
né, fazíamos visita nas escolas estaduais e municipais. Íamos lá pregar, dividíamos em grupo, né, Walter? E Walter liderava um grupo, outro coordenador liderava outro grupo, tal, tudo na tutela dele. E a gente cooperava com o crescimento do reino. Então isso é mostrar realmente compromisso com aquilo que Deus lhe entregou, que foi justamente a responsabilidade de ampliar o crescimento do reino, de ampliar o reino. E você tinha suas ocupações, era um cara que estava dedicado no seu trabalho, na preparação profissional, mas nunca deixou de lado, em primeira instância, buscar a presença de Deus. Eu sempre converso contigo, e Walter é aquele cara que ele escuta, né, ouve tudo, filtra o que dá para filtrar, né, o que é bom, e depois ele traz aquele feedback, né, Walter? Eu acho bonito isso em você. E nós sempre sempre a gente bate um papo, né, em relação a esse momento que a gente tem com Deus. Então não importa a área geográfica que você está. Você é um representante de Deus. Então faça o que tem que ser feito. Isso é importante, né, Walter? Tem pessoas, meu irmão Giovanni, que não tem a chamada, a vocação para pregar no microfone. Porém, as suas vidas são uma pregação mais poderosa do que muitas mensagens que a gente ouve em muitos cultos. As maiores pregações, as mais poderosas pregações, eu entendo que elas são ditas sem palavras, mas com a vida. Essa é a maior pregação que o mundo precisa ouvir. Aí, falando nisso aí agora, pegando desse gancho, pra gente não fugir dessa linhagem. Sim. Aí a gente entra na terceira pergunta aqui do nosso bloco, né, nosso primeiro bloco, que é vida pessoal e vocação. Eu queria saber, Walter, como sua fé influencia suas decisões, né, como oficial da Polícia Militar. Né? Você é um cristão, é um homem de Deus, então não é porque você está com a fala que você deixou de ser crente. Né? Então, como a sua fé lhe influencia nas suas decisões, né, como oficial da Polícia Militar? Meu irmão Giovanni, num primeiro momento eu cometi um equívoco. Eu achava o seguinte, não, ser evangélico é uma coisa, coordenador, auxiliar é uma coisa, ser militar é outra. Mas eu percebi com o tempo, né, na minha caminhada com Deus, que tudo está interligado. Em que sentido? A minha fé inspirou minha carreira militar, né, já que eu estou na polícia, juntar com o tempo de exército, 29 anos e alguma coisa, que eu preciso ser diferente. Eu entender que a minha vida, ela é para a glória de Deus. Então, uma das primeiras ideias ao chegar em qualquer lugar é o que é que eu posso fazer para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e através da minha vida nesse lugar. Eu preciso ser diferente. Eu preciso viver a Bíblia. Porque, como eu já disse, essa é a maior pregação. Então, eu tenho um papel a cumprir nessa terra, que é o papel de ser sal da terra e luz do mundo. Ele acabou antecipando a sua pergunta. Quando ele falou sobre influenciar, aí já antecipou a pergunta de Gel. Tá. Então, quer dizer, e eu preciso cumprir esse papel. E é isso que eu peço a Deus graça, é isso que eu peço a Ele todos os dias, sabedoria. Eu peço a Deus sabedoria, geralmente visando 3 coisas. Eu peço a Deus sabedoria para poder aplicar a palavra de Deus na minha vida diária, nas minhas decisões. Eu peço a Deus sabedoria para saber lidar com as pessoas. Muitas vezes isso é muito complicado. E eu peço a Deus sabedoria para saber criar meu filho nos caminhos dele. Então, e o que eu gosto, sabe o que é? Que diz em Tiago 1,5 que se alguém sente falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Ele dá sabedoria liberalmente. Quer dizer o quê? Ele dá, meu irmão, sem ser de conta-gota. Ele dá com gosto, ele dá com vontade. Se alguém sente falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Eu gosto dessa palavra liberalmente nesse versículo. Se você quer, ele dá, né? Se você quer, ele vai lhe dar. Que ele não vai lhe dar de má vontade, ele não vai lhe dar de mão fechada, mas ele dá com a mão direita e com a mão esquerda. A todos dá liberalmente e não lança em rosto se lhe é dada. Então, precisamos pedir a Deus sabedoria para que possamos aplicar a palavra de Deus em nossa vida diária, no nosso dia a dia, nas nossas decisões, para que possamos lidar com as pessoas. É uma atividade mais complicada do que o que parece, porque cada pessoa ela tem a sua carga emocional, ela tem sua vivência, ela tem sua história, muitas têm suas sequelas e precisamos ter sabedoria de Deus para lidar com isso. E para saber
pegar meu pequenininho e botar ele no caminho certo, que muitas vezes, você sabe, Giovanni, você também é pai, Ezequiel, eu não sei se é pai, já é sim, pai. 5 anos. Então, mesmo. meu irmão, é complicado. Então, muitas vezes... E nos dias de hoje, então, né? Então, os desafios com a que internet... E que bom saber que temos um Deus que é a fonte, que é o Senhor da sabedoria. Muito bem, estamos recebendo aqui no nosso bate-papo, aqui no nosso podcast Conexão com a Verdade, nosso companheiro, pastor Walter, né? Ele que é tenente-coronel da Polícia Militar, pastor, ele é pai, né? Ele é jurista, é teólogo, né? O homem, graças a Deus, tem recebido de Deus capacitação para poder estar aqui trazendo essas orientações e também as suas experiências. Terminando nosso primeiro bloco. E terminando esse primeiro bloco, Gel, vamos terminar dizendo que uma coisa, eu tenho certeza que vocês vão concordar. A gente não manifesta a nossa fé dentro da igreja, não. A igreja é o melhor lugar do mundo ser crente, cara. Porque só tem crente. Eu até postei um negócio hoje no Instagram que agora me falou a memória como é o nome do pastor, que disse que a gente não tem. O sal vai salgar no saleiro. Não tem como, é fora, é lá fora. É justo a diferença. Não, na igreja os irmãos, é glória a Deus, aleluia. Mas, meu amigo, a prova da nossa fé não é dentro da igreja, não. É lá fora mesmo. O quanto a gente pode influenciar outras pessoas com a nossa prática de vida. Então, muito bem, pastor, por trazer essa abordagem dessa forma, desse tema. Gostei, estou aprendendo aqui, estou pegando minha parte aqui, viu? Esse podcast é muito bom, que a gente vai de forma 0800. 0800, viu? Esse conteúdo é caríssimo para você conseguir, né, ter assim de forma bem direta. Quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Wellington lá do Pantanal, que está conosco, está saudando o pastor Walter. Senhor, meu irmão Wellington. Também o nosso companheiro Israel Júnior, né, da igreja Adri Marivan, só que ele é daqui da AD, do Max Freire 1, Max Freire 2, né? Nosso amigo pastor Israel Júnior. Isaac também está conosco. Ele está dizendo só gente grande. Nada, para que todo mundo aqui é servo, hein, Walter? Graças a Deus. Não tem servo grande. Não tem servo grande. Osmar Lucas também, Osmar, né, lá que foi sua ovelha, né, lá naquela região. Meu Deus do céu. Tá ligadinho. Pai do Senhor, pregador Osmar. Ele tá dizendo, Luquinhas. Osmar Lucas aqui, ligadinho aqui. É o menino com a voz de homem grande. Eu brinco com ele sempre assim. Deus abençoe o nosso amigo. Deus abençoe o nosso companheiro. Mas aqui, terminando esse primeiro bloco, né, falando sobre vida pessoal e vocação, vamos falar um pouco agora na área específica, né, no que diz respeito à segurança pública. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre a realidade, né, da Polícia Militar do Estado de Sergipe, no seu contexto atual. Vamos falar também um pouco sobre o papel da polícia com os princípios cristãos, né, com o cidadão, com o militar que exerce a sua fé. E aí a gente entra na nossa primeira pergunta. Né? Nós sabemos que existe um dilema ético, podemos dizer assim. Né? E eu queria saber, meu amigo Walter, qual o dilema ético hoje, né, que um policial cristão enfrenta na sua carreira militar? Né? Eu sei que você conhece de perto essa realidade, que você já passou, né, por várias áreas, né, na segurança pública, e eu tenho certeza que você tem embasamento para poder trazer para nós essa informação. Qual o maior dilema ético que um policial cristão enfrenta hoje dentro da Polícia Militar? Meu irmão, eu posso elencar alguns. Eu acho que, para começar, eu vejo o dilema ético do policial militar, a questão do uso da força. Né? Nós sabemos que o policial militar ele tem a prerrogativa legal do uso da força. No caso de desobediência, de resistência. E a mesma lei que dá ao policial a prerrogativa do uso da força, ela também nos diz as condições e se fala hoje do uso diferenciado da força. Antes se falava do uso progressivo da força. Conforme a resistência, o uso da força também lá progrediria, que poderia ser de uma imobilização até o uso de bastão, até o uso da arma de fogo, no caso de uma resistência armada. Hoje nós falamos de uso diferenciado da força. Conforme a resistência, o policial militar, dentro do que ele dispõe, ele vai ver qual é a força necessária para que a lei seja aplicada, para que a lei seja cumprida. Né? O uso do bastão, o uso da imobilização, até a questão da arma de fogo. E então as pessoas não entendem isso. Não, como é que pode um crente, de repente, fez uso da força para imobilizar, para neutralizar uma ameaça? Porém, nós sabemos o seguinte, pronto, quando é que um policial pode usar arma de fogo?
Só existe um caso em que o policial militar ele pode fazer uso da arma de fogo. No caso da resistência armada, no caso da legítima defesa sua ou de outra. Não existe outro caso em que o policial militar pode sacar e usar disparo de arma de fogo, a não ser legítima defesa sua ou de outrem. No caso, o meliante, o agressor da sociedade está fugindo. A lei não me permite usar arma de fogo nessa situação. Aí agora eu tenho uma dúvida, pastor. Agora eu tenho uma dúvida. Pronto. Ele só pode usar arma de fogo se for uma resistência armada. Mas se for em cima dele para tentar pegar a arma, o cara não tá armado. Pode. Nesse caso, Em defesa Então tem uma brecha aí para poder... Não, nós entendemos que a pessoa que está tentando sacar, tirar do policial sua arma de fogo, nós enquadramos isso como uma resistência armada. Então porque é uma enquadrado, vez que ele colocou a mão na arma de fogo, está tentando mostrar Então ele está armado. ele está manifestando a intenção de se armar. E aí, no caso, o policial pode sim, não tendo outra maneira, porque, por exemplo, veja como isso é até relativo. Como não se pode aplicar no pé da letra. Uma mulher que a princípio tem que pegar a arma de fogo de um policial, a lei pode entender que não se enquadra nesse caso. Ela não tem força suficiente. Uma criança, não é? Entendi. Então, mas desde que seja uma pessoa que tenha realmente força, que se apresente como uma ameaça real à vida, que entendemos isso aí como legítima defesa. Deu para entender? Isso aí se aplica no caso de legítima defesa. Entendi. Né? Então, então, no caso de legítima defesa do policial ou de terceiro, é o único caso em que o policial pode fazer uso da arma de fogo. Né? Porque eu falei resistência armada, mas então vou trazer para clarificar mais essa situação, legítima defesa, sua ou de outrem. Por exemplo, a resistência armada também pode se aplicar à arma branca. Alguém está vindo com uma faca para cima do policial. O policial sacou, mandou parar. E a pessoa continua avançando. Continuou, você não vai esperar ser furado, né? Não é verdade? Então, nesses casos de legítima defesa do próprio policial ou de outro, pronto, tinha outro caso que dizia, estrito cumprimento do dever legal. Vai ter pessoas de uma escola anterior que, inclusive, lá em 2000, quando eu estava na academia de polícia, falava-se disso. Não, o policial pode usar em legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal. Mas hoje entendemos que a única pessoa que usa o que pode sacar usa de uma arma e um estrito cumprimento do dever legal, não seria nem o caso do Brasil, seria nos Estados Unidos o caso de um carrasco. Ali, a pessoa faz uso da arma de fogo ou de um instrumento letal em estrito cumprimento de um dever legal. Mas o policial não. O policial é única e exclusivamente em legítima defesa sua própria ou de terceiro. Fora isso, não tem. Então, quer dizer, porque de repente alguém pode... Muitas vezes já ouvi isso. Vai para Pastor Walter e você anda armado. Né? E eu dizendo, olha, a arma para mim é um instrumento de trabalho que, inclusive, eu posso responder juridicamente e legalmente por omissão de socorro, mesmo estando fora de serviço, se eu estiver diante de uma situação grave e de alguma maneira não intervir. Não, mas olha, você não deixa de ser policial porque está de folga. Você não deixa de ser policial porque não está fardado. As coisas acontecendo, não, deixa pra lá que eu não tô fardado, né? Não pode, né? Você assume o compromisso, né, Walter? Pronto, então eu posso responder por isso. Como qualquer outra profissão, porque, por exemplo, um médico, né? Quando assume ele faz o juramento, né? Só vai atender se tiver com colete branco. São atividades de caráter emergencial, por exemplo, uma situação hipotética, uma mulher sendo estuprada. Justo. E aí eu não posso dizer, não porque eu estava de folga, eu estava paisando, não, eu tenho um dever legal de agir. De alguma maneira. Entendi. Então, seria um dilema ético para um policial, a questão do uso da força. E eu estou levando no nível mais do uso de força letal. Né, do uso de força letal. Outra questão também é que me incomoda bastante, inclusive em alguns meios onde prevalece a ideologia esquerdista, de dizer que a polícia é racista. Olha, pense, e eu já vi isso assim, num café da manhã, no meio de conversando na manhã. Não, porque a polícia militar é racista. Eu como racista?
A maioria dos nossos comandantes gerais, se pegar os 10 últimos comandantes gerais da Polícia Militar daqui de Sergipe, eram negros ou pardos. Não vou citar nomes, mas só é pegar os últimos comandantes gerais, subcomandantes também, vocês vão ver que eram pessoas negras ou pardas. A Polícia Militar, ela tem, na sua maioria, pessoas negras e pardas. Então, como é que eu posso dizer que a polícia é racista? Não, na sua maneira de trabalhar. Ora, eu tenho a certeza que nenhum pai de nenhum policial se acorda pela manhã, dá um beijo na sua esposa ou no seu marido, no caso de uma policial feminina, dizendo assim, não, eu vou ali prender, sem necessidade, ou matar. Eu acordei com raiva hoje. Né? É uma coisa absurda essa ideologia esquerdista que quer colocar nisso. E fora isso, a gente poderia falar sobre sequelas da ditadura, que vê a polícia somente como um aparelho repressor do Estado, como alguém que vem só para suprimir direitos em prol de uma classe dominante, quando na verdade a Polícia Militar, meu irmão, é patrimônio da sociedade. E vamos ser sinceros, esses mesmos que falam mal da polícia, quando o bicho pega, é o que quer a atenção da polícia ali na hora. E justamente já é a questão da segunda pergunta que eu queria fazer agora, né? É justamente isso. Dentre vários equívocos, pastor, que a sociedade tem em relação à posição da polícia, à ação da polícia, o que é que realmente as pessoas precisam entender sobre o trabalho da Polícia Militar? O trabalho da Polícia Militar. Meu irmão, a Polícia Militar, tirando essa visão dessa progressista, me desculpa até você até mais direto, de área de sociologia, isso mesmo. Sabe, que vem desses sociólogos, antropólogos, esquerdistas que quer colocar pecha da Polícia Militar. A polícia contra a sociedade. A polícia é um patrimônio da sociedade. A polícia é composta de pais e mães de família. Seres humanos também. Seres humanos. A Polícia Militar, ela trabalha um trabalho muito difícil, porque ela é 24 horas, 7 dias por semana, em todos os lugares. Pode ir em qualquer cidade, em qualquer povoado do nosso território sergipano, já que eu vou me deter na Polícia Militar de Sergipe. Pode ter certeza. Se tiver Coca-Cola, tem um policial militar. Por quê? Porque o nosso trabalho, ele é 24 horas. A grande maioria das nossas ocorrências são de caráter, briga de família, briga de vizinho, som alto, violência doméstica. Então, a grande maioria das ocorrências que nós atendemos não é aquela ocorrência de maior gravidade, não. Então, a Polícia Militar ela também está sendo colocada como um agente disciplinador da sociedade, como um pedagogo da sociedade, que vai chegar e dizer, você não pode fazer isso. A grande maioria das nossas ocorrências muitas vezes não chega nem na delegacia. Porque não é um bandido no sentido restrito da palavra, mas é muitas vezes alguém que se desentendeu com o vizinho. É aquela pessoa que bebeu, se empolgou, colocou o som acima de um volume aceitável. Ele é um conciliador, né? O conciliador. Então, você quer ver a importância de uma profissão? Imagine uma sociedade sem ela. Nós já passamos por experiências de momentos na história do Brasil em que a Polícia Militar cruzou os braços. Veja o que aconteceu. Então veja a importância, você pode calcular a importância de uma determinada profissão, de uma determinada categoria, é só imaginar a sociedade em que essa categoria cruze os braços. Nós vivemos momentos históricos em que isso ocorreu. Aí... Sabe? Outra, a polícia, isso eu falo em qualquer lugar, é a maior promotora de direitos humanos da nossa nação. Na Polícia Militar, ela lida com os direitos mais importantes de um ser humano. Direito à vida. Quando a Polícia Militar impede um homicídio, quando a Polícia Militar prende um homicida, ela está lidando com aquele direito mais inato de um ser humano, direito à vida. Né? Eu já tive a ocorrência que eu fui tirar uma mulher que estava sendo trancada, mantida em cárcere privado pelo seu marido. Direito de ir e vir, tem um direito mais importante, direito à integridade física. Então veja os valores, os princípios, os direitos com que a Polícia Militar age. Direito ao lazer, imagine qualquer evento aí sem a presença da Polícia Militar. Direito ao trabalho, alguém consegue trabalhar, alguém consegue produzir em um clima de insegurança e de violência. Nem todo país pobre é um país violento.
mas a violência empobrece qualquer país. Então, nessas breves palavras, eu imagino que eu consegui transmitir Conseguiu, o valor com certeza, com certeza. Da Polícia Militar. Então, embora pareça um dilema ético, mas o cristão na Polícia Eu tenho uma coisa Militar é de comigo. grande Se importância. você não deve, não tem por que ter medo de polícia. Existem falhas. Toda a profissão. Mas é. Qualquer que eu até procurei, eu até certa vez falei, não, porque a polícia militar despreparada, a gente de vez em quando ouve algumas na mídia televisiva. Algumas críticas desse nível. Aí eu pergunto, me diga agora, quando um médico erra um procedimento médico, alguém vai falar que a medicina é despreparada? Ele vai falar, não, aquele médico. Aquele médico, justamente. Quando um jornalista... Aquele policial, que era o correto, aquele policial tomou uma naquela medida situação, precipitada, eu não sei o que está acontecendo com ele, e ele fez isso, não era para ter feito, ok, mas não, é a polícia. Quando um jornalista dá uma fake news, né, começa a dar uma, Isso aí, uma trazendo coisa enviesada. pro lado religioso, até pastor também, meu irmão. Um pastor erra, não, os pastores. Justamente. Então, quer dizer, nós sabemos que são seres, todo local é composto de seres Não é fácil não, humanos. ser pastor e polícia hoje, viu? E o pastor é dose dupla, é pastor e polícia, aí pronto. Muito bem, estamos recebendo aqui o pastor Walter Augusto, ele que é tenente coronel da Polícia Militar também do Estado de Sergipe, é jurista, é teólogo, homem não é brincadeira não, viu? Quero mandar um abraço aqui para nosso amigo Edmilson Noronha, lá do Moema Meire. Ele tá mandando um abraço aqui pro pastor Walter, dizendo, pastor Walter... Edmilson ficou famoso, né, na campanha de gel, né? Foi. Edmilson tá dizendo aqui, Vamos pastor voltar, Walter. vou Edmilson. Olha, pastor Walter é brasa viva, presbítero Ezequiel é o homem da mídia, Rigel é também homem de Deus e meu amigo. Um abraço, meu Pai amigo. Senhor, meu irmão Edmilson. Um abraço. Também o José Carlos Neves, está dizendo, pastor Walter, aqui é o pastor Carlos, que passa por aqui dando um abraço. O nome aqui no Instagram é José Carlos Neves. Reverendo Carlos, meu amigo, aí é um pastorzão, rapaz. Já foi pastor na Bahia, em São Paulo. Hoje está aqui. Um abraço, viu? É aquele que Prazer. estava com o senhor aquele dia? Não. Sim, É que estava conosco na leve. Sim, um abraço, meu amigo. Você é caríssimo, viu? A referência. Que bate-papo maravilhoso, né? Rapaz, aqui é conhecimento. Conversar, né, com o pastor Walter. nata. Se enchermos de sabedoria e de orientação, né, de instruções. Isso é muito bom. Né? Muita gente sinalizando aqui que está gostando do nosso convidado, do nosso bate-papo de hoje. Né? Obrigado por vocês estarem conectados conosco. E já quero aqui, né, fazer uma pergunta aqui, né? Dentre esse envolvimento do pastor Walter, já passou da cabeça do pastor Walter, né? Se envolver, Walter, politicamente, para defender a segurança com mais valores, né? Ter mais força, porque é o que a gente escuta, né? Aquele acesso, né, que às vezes você só consegue depois que tá em um pleito, né, envolvido é. diretamente, fazendo a representatividade, como diz. Né? Também, George passou aqui, George disse, eu estou aqui, George, presbítero George com a gente. Rapaz, pregador, profeta, Pai Senhor. Ele está dizendo aqui, Walter é referência, quer dizer, pastor Walter é diferente, pastor Walter Augusto é referência para nós. Né? José Carlos está dizendo aqui, um abraço, meu amigo Gel, um abraço, é caríssimo, tamo junto. Então, pastor Walter, fica à vontade. Meu irmão Giovânio, eu não sinto nenhum chamado para política partidária. Eu não tenho, sabe? Não vejo na minha vida, na minha história, nenhum chamado para política partidária. Agora, para política no sentido de apresentar sugestões, de repente... até influenciar, né? Ajudar alguém a tomar uma decisão. Ajudar nesse sentido, de repente, apoiar alguém. Sim. Né? Eu simpatizo com algumas pessoas, por exemplo, simpatizo com o Giovanni, eu vejo nele uma chamada para essa área, né? Eu tenho o capitão Samuel, que foi colega meu de polícia militar, hoje está na reserva, mas que mostrou um desempenho muito grande. Hoje tem um trabalho magnífico, que é o Batalhão da Restauração, do qual eu faço parte e apoio, é o Batalhão da Restauração. Né, aquela clínica de recuperação em que já passou muitas pessoas, inclusive eu estava pregando em Pedra Branca e o dirigente da congregação do meu lado dizendo, meu irmão, ele foi socorrido em um determinado momento de sua vida pelo Batalhão da Restauração. Então, coisa boa. É um trabalho muito bonito. Então eu sinto na questão política essa questão de apoiar, de ajudar, de apresentar sugestões, de defender valores, de se posicionar, né, de trazer o argumento, né, Tem na momentos questão que não cultural. tem nem como ficar neutro, né, pastor? Pronto. Volta como cidadão cristão.
temos que entender isso aí, ter essa consciência. Que às vezes ele quer se resguardar, quer se resguardar, evitar alguns não quer se desconforto, envolver, né? E aí é aquela questão, né? O que assusta não é esse recolher, esse silêncio dos bons, né? É o que Não, na verdade, o que assusta não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons. Martin Luther King, né? Isso é ruim, né? Eu acho que todo cristão tem que ter essa consciência, né, Walter? Meu irmão, dentro dessa frase de Martin Luther King, o que me assusta não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Nós vemos que muitos lugares, inclusive no mundo, pagam um preço hoje pela omissão da igreja. Né? Por exemplo, eu ouvi falar no Canadá, e uma determinada juíza mandou buscar o esboço da mensagem de um pastor, porque disse que na pregação do pastor tinha discurso de ódio. E o que foi que ele pregou? Ele pregou dizendo que assim como o adultério, assim como a fornicação, a relação homossexual também é pecado diante de Deus. Tudo fora toda a relação sexual fora do plano de Deus, que seja debaixo da tutela do casamento, é pecado, aí pronto, é discurso de ódio. E nós sabemos que existem movimentos que querem silenciar a igreja. Por exemplo, olha, o Giovanni falou, na década de 80, final de 80, início de 90, eu fiz parte de um trabalho chamado Juventude Estudantil Cristã, que ia nas escolas toda terça e toda quinta. Nós íamos um grupo, depois dividíamos de 2 em 2 e entrávamos de sala em sala. Nós usávamos de 5 a 10 minutos do tempo do professor e depois deixávamos um folheto. Isso com a aquiescência do diretor da escola. Né? Depois nós refizemos isso quando fomos coordenador geral na antiga área 5, né? Do qual Giovanni participou. Nós fizemos um estudo, depois visitamos, foram, se eu não me engano, até hoje eu tenho, nós mapeamos todos os colégios da área 5 e fomos. Hoje é impraticável isso. Hoje não podemos mais fazer isso. Por quê? Porque a resistência é muito grande a entrar nos colégios. Vai fazer proselitismo, vai pregar a religião. Né? Hoje nós vemos que é impraticável fazer. Além deles tentarem calar a igreja, tem os que se calam. Sim, porque a pressão é grande. Por exemplo, eu fico imaginando nossos irmãos numa universidade, em que a ideologia esquerdista tomou conta. Né? Existiu um determinado filósofo esquerdista chamado Gramsci, que ele dizia, olha, a nossa revolução não deve ser pelas armas, ela deve ser cultural. E eu acredito que poucos lugares essa estratégia deu tanto certo do que no Brasil. Poucos lugares deu tão certo como no Brasil. Porque hoje o nosso meio acadêmico, nosso meio artístico, ele é dominado pela esquerda. E depois que eles dominam com as suas pautas progressistas, eles tolhem, eles cerceiam, sabe? Eles silenciam qualquer voz dissidente disso. É comum, nós sabemos de professores né, que querem doutrinar os alunos. Né? Tivemos casos aí de vários artistas, por exemplo, eu fiquei sabendo recentemente, Caetano Veloso subiu num palco com a bandeira da Palestina. Nada contra o povo palestino, que inclusive é o povo que mais sofre na mão do grupo terrorista Hamas. O maior beneficiado com a extinção do grupo Hamas seriam os palestinos, sabe? Então, precisamos nos posicionar de maneira respeitosa, de maneira inteligente, de maneira estratégica, mas nos posicionar, que aí eu volto àquela questão de que eu sou sal da terra e luz do mundo, e o sal só presta se salgar. Fizer a diferença. Você pode não resolver o problema do mundo, mas sua parte você fez. Pronto, então quer dizer, eu não posso me deixar influenciar, mas eu devo ser um influenciador. Como Pedro fala na sua carta, saber responder com mansidão a razão da fé que há em nós. E eu não estou falando disso, defender pauta política A ou B, não. Mas é pregar o evangelho e seus valores. Como um cristão pode defender, por exemplo, a legalização das drogas. Ou liberação de um genocídio silencioso que há no mundo chamado aborto. Sabe? Então, por conta disso, a igreja deve estar em todos os lugares, inclusive no meio político. No meio político.
Muito bem, você que está chegando aí no nosso Conexão com a Verdade, estamos recebendo aqui nosso amigo pastor Walter Augusto, ele que é tenente-coronel da Polícia Militar, é jurista, é teólogo, o homem não é brincadeira não. E está trazendo aqui tudo com maior clareza. O homem não corre de pergunta não. Não, o homem além de responder o que se pergunta, ele ainda gostando das respostas, ainda viu? amplia, Eu tô gostando aí amplia né, a informação. Quero ser grato pela vida do nosso companheiro que está realmente trazendo conteúdo de muita relevância. Eu fico muito feliz, Ezequiel, pelo que Deus tem feito aqui na nossa programação. As pessoas têm, de uma forma positiva, Walter, nos encontrado nas igrejas, na rua, na sociedade onde a gente faz parte, e mostrando que nos acompanhou, que gostou, que nos parabenizando, dizendo não pare, continue, isso é importantíssimo. Nosso amigo José Simões, meu amigo Anselmo Simões está conosco aqui, vizinho lá da região do Alto da Jaqueira, ele está dizendo boa noite, meu amigo, tamo junto. Meu amigo Edmilson está dizendo aqui, pastor Walter é uma enciclopédia bíblica de Deus. Oh, meu Deus, amém. Não é brincadeira não, é Edmilson Noronha. O Gel está dizendo aqui, forte abraço, amigo Gel, tamo junto, Deus continue abençoando. O Fábio também está dizendo aqui, o pastor Walter faz parte da nossa infância, boas recordações na obra de Deus, que é o diácono Fábio, do Japozinho, o esposo de Jane Cleide, ele passa aqui, manda um abraço, Walter, para ele aí. A paz do Senhor, meu irmão Fábio, tudo bom? E uma lembrança também, viu, para a missionária Jane Cleide, um abraço, meu irmão. Estamos chegando aí, meu amigo Ezequiel, já caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo, nós vamos entrar aqui no bloco 3 agora, falar um pouquinho sobre ministério e teologia na prática, e vamos falar um pouquinho sobre a missão pastoral na atual geração, igreja e juventude, como se conectar, Ezequiel? Ezequiel vai fazer, faça as perguntas aí para ele aí, que é para ele poder usufruir, de informações importantes. Quase você, se demorasse mais um pouquinho, você já fazia a primeira pergunta. Como conectar a juventude de hoje, pastor Walter, a palavra de Deus? Na sua visão, claro, estamos aqui, é uma pergunta, a sua visão, qual a forma que a gente podemos conectar a juventude de hoje com o reino de Deus? Meu irmão, hoje nós temos um grande desafio que eu posso chamar assim, uma palavra para os irmãos entenderem o que eu quero chegar, chamado distração. Nós temos hoje uma ferramenta fenomenal, espetacular, chamada internet. Antes, para eu poder fazer um estudo, Giovanni, eu tinha que pegar uma Bíblia com comentário, que não eram muitas, um livro, uma revista de escola dominical velha. Hoje, eu posso consultar o Google. É mesmo. Eu posso com o chat GPT pronto. Pronto, a inteligência artificial. Então, hoje eu tenho uma série de informação na mão. Então, isso aí bem usado é uma ferramenta poderosa, para me atualizar, para me colher informações. Então, só que, por outro lado, essa ferramenta, ela me traz um risco muito grande, que é o risco da distração. O que eu quero dizer com isso? Tirar meu foco. Por exemplo, eu posso perguntar aqui, de repente, a quem está nos ouvindo, quantas horas você passa no Instagram? Quantas horas você passa no WhatsApp? Quantas horas você passa no YouTube? Junta tudo agora, veja quanto tempo e o que foi que ficou de positivo nisso aí. O que foi que ficou de algo de futuro, que somou para você, que vai levar. Imagine se você trocasse esse tempo que você passou na rede social, fazendo algo mais produtivo, estudando, lendo a Bíblia, orando, fazendo algo mais produtivo. Então essa distração para mim hoje é o maior risco da sociedade hoje. Por quê? Porque esse tempo podia ser melhor aplicado. E tempo, ao contrário do que muita gente pensa, é um recurso escasso. Tem alguns estudiosos que dizem que o patrimônio que eu não construir até os 35, 40 anos, dificilmente eu vou construir depois. Sabe? Então, muitas vezes, aquele tempo que o jovem dispõe, que ele pode aplicar para, vamos dizer, a lei da semeadura e colheita, é uma lei implacável no sentido de que ninguém escapa dela. A lei da compensação, a lei da semeadura. O homem semear, isso ele colhe. O que você é hoje é fruto do que você semeou ontem. E o que você for amanhã é fruto do que semear hoje. O que é que você está semeando? Sabe? Então, para mim é o maior risco hoje para a nossa juventude. Por quê? Porque nós, quando somos jovens, nós temos a sensação de que eu tenho todo o tempo do mundo. Só que depois o tempo passa, e aí você vai olhar para trás,
e vai dizer, rapaz, eu não aproveitei bem aquele tempo. Porque a prova do desejo é a busca. Ninguém vem dizer, olha, todo mundo quer uma boa profissão, todo mundo quer um bom emprego, todo mundo quer construir patrimônio, todo mundo quer um bom casamento. Só que a prova do desejo é a busca. O que é que você está fazendo para chegar aonde você quer chegar? Repita, a prova do desejo é a busca. Forte. Não, vai sai forte, é sério. Muito obrigado. Não, é sério, porque as pessoas não entendem isso aí. Pensa que no estalar de dedo é só querer ficar sonhando. Tem que, como você disse, a prova do desejo é a busca. Você está fazendo o quê, né? Quero. E sabe? Eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu estou me preparando, eu estou correndo atrás, sabe? Então, eu vejo o maior risco da juventude atualmente é isso, sabe? As distrações. Porque você perde um dia, você perde uma semana, você perde um mês, perde um ano, um tempo precioso que podia ser empregado para você construir algo, seja numa... Porque tem gente que vive correndo atrás de dinheiro e não chega a lugar nenhum. Mas tem aqueles que buscam atrás de conhecimento e aí descobrem que o dinheiro vem. Sabe? Então, e de repente... verdade. Aí a pessoa vai perder, vai tomando a sensação no futuro de que passou anos marcando passo no mesmo lugar. Então, eu acho que esse é o maior risco da juventude hoje, sabe? A falta de cuidado no emprego do seu tempo. Tempo é um recurso que quando passa não volta. O dia de hoje... Aproveitar a que está entre agora foi o Capitão Samuel. Um abraço para ele aí. Capitão Samuel, como é que está o senhor? Satisfação, hein? Um abraço. E que continue seu bom trabalho no Batalhão da Restauração, e vamos sabe? Pra cima. Conquistando vidas, recuperando vidas, que esse com certeza é o maior legado que o Capitão Samuel vai deixar, sabe? Vidas recuperadas, famílias restauradas. Isso é uma riqueza que não tem dinheiro que pague e que a traça não come, nem a ferrugem destrói. Parabéns, Capitão Samuel, pelo seu bom trabalho. Mandar um abraço para nossa amiga Maria, que hoje também está conectada aí. Ela não estava recebendo notificação da sua live já. Agora está chegando, né? Agora chegou. E o Capitão Samuel comenta aqui, o que é importante está sendo confundido com o que é fútil. Ou seja, em relação a o que você está falando, né? Ou seja, a importância que deveria ser dado, não está sendo dado, e as pessoas estão se perdendo no meio do caminho. É isso que ele está querendo falar aqui com clareza. Aproveitando o Capitão Samuel, que é um irmão de fé e um irmão de farda, porque quem foi polícia, meu irmão, não deixa de ser polícia. Então, existe um valor que eu gostaria de destacar, aproveitando esse espaço que você, meu irmão Giovanni, você, meu irmão Ezequiel, está nos concedendo aqui. Existe um valor que eu acho que a gente podia, que eu gostaria de enfatizar, destacar. Um valor que a gente ouve muito na vida militar, chamado disciplina. O que eu quero dizer? Olhem o que eu vou dizer. Quase tudo nesta vida você conquista se tiver disciplina. Pensem aí em qualquer coisa que você queira alcançar. Pronto. Provavelmente, a grande maioria das coisas que as pessoas pensaram, elas conquistariam se tivessem disciplina. Vou dar exemplos. Tem pessoas que têm vontade de dizer, Walter, eu gostaria muito de ter um físico esteticamente bonito. Você conquista se tiver disciplina. Eu quero, Walter, eu queria ser uma pessoa fluente em uma língua estrangeira. Por exemplo, inglês. Eu queria ser uma pessoa fluente em inglês. Você conquistaria se você tiver... Ou vou até mudar. Você conquista se você tiver disciplina. Pensa em qualquer outra coisa que você pensar. A maioria das coisas a pessoa conquistará se tiver disciplina. Eu quero ter um bom emprego. Seja disciplinado nos estudos. Eu quero ser o homem de Deus, poderosamente usado por Deus. Seja disciplinado na questão da oração e da leitura da palavra. Eu quero... Pensa aí na grande maioria das coisas que o ser humano deseja. Ele vai conquistar se ele tiver disciplina. E é isso, por isso que eu digo, o perigo das distrações. Meu Deus, que palavra, né? Que orientação. Veja que conteúdo de excelência. Então, né, então o que você deseja, meu, você vai conseguir se você fizer por onde, né, que isso venha a acontecer. Então é importante, né, essa frase que o Walter falou. Como é a frase, Walter? A prova do desejo é a busca. E se alguém não entender o que é disciplina, a disciplina é aquele compromisso que eu tenho comigo mesmo. Sabe? Nem todo dia eu quero orar. Aliás, a carne nunca quer orar. Nem todo dia eu quero estudar.
Teve momentos que eu estudei, meu irmão, sabe? Aquela sensação que as palavras nem entravam na cabeça. Porque eu queria estudar e parecia que a coisa não andava. Nem todo dia. Tem pessoas que até gostam, mas eu particularmente não gosto de atividade física. Até na parte da leitura, tem gente que diz, eu amo ler. Não, meu irmão, às vezes eu leio, não é porque eu gosto, não, é porque tem que ler mesmo. Bom é ter estudado. A maioria das coisas que é bom, a gente não gosta. Até que nem na parte da alimentação. Atividade física, eu mesmo particularmente, eu não gosto mesmo de ficar ali numa academia, fazendo aquele mesmo movimento, levantando peso e baixando peso, para mim. Mas o que é que eu quero enfatizar? É um compromisso que você tem com você mesmo, de que você tem uma consciência de que você precisa fazer independente da sua vontade ou não. É isso que eu quero chamar de disciplina. Sabe, essa consciência, esse compromisso. Não, eu vou porque eu sei que eu preciso, independente da vontade. Disciplina. E por isso que eu quero enfatizar isso aqui, por quê? Porque você, com certeza, já teria chegado bem mais longe se tivesse aplicado disciplina na sua vida. E por isso eu quero deixar aqui, olha, fácil não é. Se fosse fácil, todo mundo conseguia. Quem é que não quer, por exemplo, ter um bom emprego? Quem é que não quer ser culturalmente bem, né, desenvolvido? Poliglota. Quem é que não quer perder um pouquinho de peso, né, ter um físico melhor, um condicionamento físico melhor, uma saúde melhor? E por que as pessoas não têm? Porque justamente um dos grandes desafios do ser humano é algo chamado disciplina. Meu Deus do céu. Um abraço para você que está conosco aqui no nosso Conexão com a Verdade. E é verdade que está sendo dito aqui, só verdade. Maria, viu? Colocou aí, só, né, Gel? Maria colocou. Ela falou aqui, pura verdade, né? Pura verdade, temos que aprender a ter um tempo de qualidade para o conhecimento. Verdade, obrigado. Graças a Deus, hoje recebi a notificação e estou acompanhando a live. Pelo amor de Deus, Maria, bota esse celular para tocar aí. Bota ativa a notificação, Maria. Então, estamos caminhando aí para o finalzinho, né, do nosso podcast, mas tem a terceira pergunta aqui que fala bem assim, Valdo, que existe espaço para o cristão na esfera pública sem você perder os seus valores e princípios? Meu irmão, eu penso que se é um local que precisa de um cristão, é a esfera pública. E eu falo mais essa questão assim, eu vou trazer até para a segurança pública. Alguém pode num primeiro momento achar que destoa a questão de ser pastor ou ser cristão e ser polícia. Eu falo, afirmo e digo a vocês com toda a convicção, não existe um local em que você possa contribuir mais para a segurança pública do que no Evangelho. Sabe, a polícia, ela pode disciplinar na questão de orientar, mas o Evangelho transforma. Sabe, a criança, o adolescente que recebe os valores cristãos na infância, sabe, a igreja é um instrumento poderoso de contribuição para a segurança pública. A igreja. Por quê? Porque cada vida que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, sabe? É uma pessoa que com certeza ela é uma pessoa que vai ser produtiva para a sociedade. A cada pessoa que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida é uma pessoa a menos que vai estar nas drogas. É uma pessoa a menos que vai estar dando trabalho para a polícia. Então, a igreja, ela... Se é uma grande contribuição, eu acredito que eu contribuo mais para a segurança pública como homem de Deus do que como policial. Porque como homem de Deus, eu compartilhando o Evangelho, aquele raio de luz que vem naquela vida que muitas vezes se encontra em trevas, muitas vezes eu estou tirando alguém que futuramente poderia estar encarcerada. Então, o poder de contribuição do povo de Deus, da igreja, para a segurança pública, ele é tremendo. Ele é tremendo. Né? E eu preciso dizer que como pastor, a gente vê com tristeza muitas vezes os escândalos, né? Me desculpa a palavra, mas eu não encontro outra melhor, os palhaços, que muitas vezes quer fazer palhaçada de coisas até espirituais, sabe? Mas isso não pode, de maneira nenhuma, me tirar do meu foco. Abalar, né? E isso, Jesus já falou que nos últimos dias haveria escândalo.
Então, é uma realidade. É normal o mundo ficar dessa forma, querer se afastar, mas não é normal nós cristãos que estamos ali dentro da igreja se abalar com essas coisas e perder o foco por causa desses que infelizmente envergonham o evangelho. Conosco aqui nosso amigo Cristiano, ele passa por aqui dizendo aqui, conteúdo edificante de vocês, nosso Cristiano, chefão de TI, né, na fundação. Meu amigo, pai do Senhor Cristiano, um abraço, meu irmão. Aí é chefe. É chefe. Para você que está conosco no Conexão com a Verdade, nós já estamos chegando para a fase final do nosso programa, mas nós temos um novo quadro, Ezequiel, que é o Sessão com a Verdade, né? É o bate-volta. Só aquelas perguntas rápidas. É o bate-volta. É bate-volta, que eu gostaria que você fizesse, Valdo, Ezequiel, esse bate-volta com o nosso convidado, né? Justamente para ele poder trazer para nós aí de forma rápida. É bate-volta. Você vai fazer uma pergunta e você responde e ele vai para outra, certo? Certo. Então, Ezequiel. O primeiro é um versículo, pastor. Um versículo que te define. Eu gosto muito de Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí, Gé? Um erro que te ensinou muito. Eu falei dele aqui rapidamente, mas eu acredito que muita coisa do que eu falei aqui foi baseada em erros. Por exemplo, não ter me dedicado mais, não ter sido mais disciplinado. Poderia ter sido mais disciplinado. Um sonho que ainda não realizou. Pregar o evangelho em outra língua, no caso no inglês. Eu já preguei em castelhano, mas em inglês. Você foi pro Chile? Foi você no pregou Chile. lá, não foi? Foi chileno? Como foi? Não, foi. Pronto, esse sonho Deus me permitiu realizar. Eu preguei algumas mensagens em Santiago e em Vinha del Mar. E depois, por fim, preguei em Quipué. Foi 3 mensagens. Quipué, Vinha do Mar, Vinha del Mar e Santiago. E pela graça de Deus, né, conseguimos pregar, algumas pessoas receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E pela graça de Deus, foi um sonho, porém um sonho que não se realizou, é conhecer a Europa e pregar em inglês. Ainda falta ainda, né? Sim. Eu me lembro, antes dele viajar, ele tava estudando, né? Estudando para pregar lá no Chile. Sim, Por isso que eu lembrei, você falando. Um livro que todos deveriam ler. Meu irmão, depois da Bíblia, Isso. eu gosto muito de Heróis da Fé. Heróis da Fé. E para terminar o bate-volta, um conselho ao Walter de 20 anos atrás. Não era nem pastor ainda. Se dedique mais e procure ouvir mais as pessoas. Eu acredito que Walter de 20 anos atrás se achava assim, que já tinha muitas respostas. E se é uma coisa que a gente vai aprendendo com a idade, é que ninguém tem todas as respostas e que virtude bonita é uma virtude chamada humildade. Sempre podemos aprender, né, pastor? Sim. Eu acho que naquele primeiro momento, 20 anos, tenente no exército, eu pratiquei algumas coisas assim, eu me achei sabedor de algumas coisas, que eu chegaria, meu filho, desce do salto. Quer dizer que hoje, Walter de 20 anos sentado aqui, com o Walter hoje com 51 anos, você falaria... Se dedique, De repente pegaram um menino de 20 anos, que até aquele momento só fazia estudar ir para a igreja, botaram uma estrela de tenente do exército. Era 20 anos, você tinha 20 anos, né? 20 anos. E aí, de repente, quem mal conseguia dinheiro, aí de repente viu muito dinheiro, porque o tenente no exército, naquela época, ganhava, né? Nossa. Então, eu acho que foi uma mudança muito radical e mexeu muito com aquela cabecinha daquele menino de 20 anos. Eu acho que faltou, sabe? De repente, aquela pessoa diz, ei, meu filho, vem cá, senta aqui, peraí, humildade, pezinho no chão. Calma. Sabe? E seria isso. A prova que o bate-papo foi bom hoje é a hora, né, meu irmão? A gente já ultrapassou aí tudo. Ultrapassamos, estamos chegando a quase praticamente 11 horas da noite. Nossa, E a gente falando aqui, e poderíamos aqui seguir com maior tranquilidade. O bate-papo tá muito leve, né? Fluindo, né? Tranquilo. Até da forma Graças que nós a não Deus. esperávamos que poderia fluir. Fiquei preocupado com o horário, ele tá quando eu fui ver... né? Então eu quero agradecer ao meu amigo Walter. Walter, obrigado pela sua presença conosco no nosso podcast. Para nós foi uma alegria imensa. E queria já que você deixasse suas considerações finais, alguns conselhos, se quiser, poderá para os nossos seguidores. Divulgue suas redes sociais para que quem puder, né, e quiser continuar acompanhando o Walter Augusto, seguir nas suas redes sociais, né? Meu irmão, eu que agradeço por esse espaço, por essa oportunidade de compartilhar um pouco da experiência que Deus tem nos dado.
Para quem quiser nos seguir, né, o meu Instagram é PR Walter Augusto com W, tudo junto. PR Walter Augusto com W, tudo junto. E eu também tenho um canalzinho no YouTube que eu coloco de vez em quando algumas mensagens de lá. Olha aí, tá vendo aí? Pastor Walter Augusto com W também tem algumas mensagens que a gente colocou lá. Confesso até que já tem algum tempo que eu coloquei a última mensagem, mas tem algumas mensagens. Mas eu deixar lá fazer no seu canal se alimentar, né, palavras de conteúdo, né, de 5 minutos, para direcionar, né? Quando você vai ver, trazer algumas orientações, trazer suas experiências, porque assim, você tem muita coisa para contar. Porque assim, você já participou de muitos momentos que eu acho que você puder levar, isso vai servir para esse jovenzinho que está chegando, né, de 25 anos, de 20 anos, que quer crescer, até na área militar, né, quer crescer em outras áreas, ouvir, né, o que você vivenciou, com certeza vai amadurecer, e como você falou aqui, ao fato de 20 anos, né, vai encurtar o caminho, né, porque assim, os erros que você cometeu no passado, eu tenho certeza que hoje você olha assim, poxa, se eu tivesse ido por esse caminho, ouvido alguém mais experiente e encurtado esse período de escuridão e tristeza que eu vivenciei. É isso que tem que passar pra gente. Pra gente, né? Pra gente. Eu sinto, sabe, que aquela pessoa que... Eu procuro fazer isso, Giovanni, sabe? Eu procuro fazer isso porque eu sinto que em um determinado momento da minha vida faltou aquela pessoa mais experiente. Entendi. Sabe? Pra chegar ali e dizer, olha, nem tudo é o estudo, nem tudo, não perca sua essência, sabe? Mas foi um momento, então você perguntou sobre um erro, seria esse. Viu, meus irmãos? Mas no mais eu queria só agradecer, dizer que Deus continue abençoando esse trabalho, continue abençoando vocês. Com certeza esse programa tem somado a vida de muita gente, sabe? O que aqui tem sido dito, sabe? Com certeza tem contribuído para o desenvolvimento pessoal de muitas pessoas, sabe? E lembrando sempre aquela palavra que eu dei lá no início, ó, o homem é corpo, alma e espírito. Tudo começa no espírito, porque, meu irmão, o que adianta ter tudo? Aquela pergunta que Jesus fez, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua vida, perder sua alma? Então, o espírito. Depois do espírito, lembra da sua alma, que é feito de quê? Sentimento, vontade, intelecto. E depois vem o corpo, né? Aquele corpo que... Certo pregador escocês, me fugiu o nome dele agora. Ele foi um pregador que sacudiu ali a Escócia. Foi a Escócia. Foi aquela região ali, nórdica. E, porém, ele morreu cedo, de obesidade, de comorbidades, frutos da obesidade. E uma das últimas frases dele antes de morrer foi, Deus me deu. E ele era pentecostal, homem de Deus. Sacudiu na sua breve vida que ele teve. Ele falou, olha, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e não consegui transmitir a mensagem. Ele quis dizer a respeito da sua vida física. Ele fez uma metáfora dizendo, olha, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu não cuidei do cavalo, matei o cavalo e não transmiti a mensagem. Que legal, né? Walter, uma oração para a gente poder encerrar esse programa, porque claro, com certeza. Se unir em fé, família, né? Vida pastoral, né? Despedir a gente com oração para a gente poder ir para casa mais protegido. Com certeza. Vamos orar. Pai querido, Senhor dos senhores, louvado e exaltado seja o teu nome. Queremos te agradecer por esse breve momento que o Senhor nos oportunizou de conversar, Pai, sobre assuntos, Pai, importantes e principalmente sobre assuntos ligados ao reino. Pai, que possamos ser instrumentos, Senhor meu Deus, para compartilhar o Evangelho, para falar do Teu amor, para poder, Senhor meu Deus, contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Que essa palavra, Pai, que esse breve bate-papo que aqui ocorreu, que antes de mais nada, Senhor, mais do que passar informações, que seja, Pai, uma palavra de conscientização, que seja uma palavra de despertamento. E, Pai, abençoa, Pai, aqueles que estão nos ouvindo, abençoa cada família, de cada ouvinte, Pai, que está sendo alcançado por esse podcast. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, no nome bendito e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Próxima segunda-feira estaremos de volta aqui no nosso Conexão com a Verdade. Nós estaremos aqui com outro convidado durante a semana, estaremos divulgando o nosso cartaz também. Agora, próxima segunda é feriado, viu? Próxima segunda é 23, é? É 23. É feriado na terça, não?
É 24, Não, não? mas a 23 é véspera, né? A gente vê se vai ter, funcionando, a gente avisa, né? Tudo certinho. Um abraço aqui ao nosso companheiro Alex Neguinho, aqui de Socorro, né? Ex-vereador aqui da cidade de Socorro, tá conosco aqui. Também nosso amigo Rafael Oficial. Graça e paz aos meus amigos. Rafael, que é lá do Santos Dumont. Um abraço, meu amigo, tamo junto, viu? E na próxima segunda-feira estaremos de volta. Siga nossas redes sociais, @Giovanni Celestino e @Ezequiel Nado. Um abraço a todos. Valeu, gente. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Walter. Valeu, meus irmãos. Foi uma honra. Valeu, meu querido. Cadê aqui? Meu amigo Cristiano tá dizendo aqui. Cristiano, feriado é terça. Então vamos fazer o programa. Então vamos vir, viu? Valeu, Cristiano. Tamo junto, meu irmão. Um abraço.